Salve, salve galera! Então estamos com o nosso primeiro vídeo aqui. Esse canal ele tem por um intuito resolução mesmo de questões de concurso. Então, no caso, quando vocês estiverem estudando alguma questão, ficaram com dúvida, se tiver o exercício aqui, eu vou poder ajudar vocês resolvendo bem passo a passo, com calma, para tirar todas as dúvidas no processo de vocês. Se continuarem com alguma dúvida e caso eu consiga saná-las, ou se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, beleza? Caso queiram que eu resolva alguma prova em específica, também deixe aqui nos comentários. Lembrando que eu sou professor apenas de matemática, então as aulas e todas as questões aqui serão focadas apenas na parte de matemática. Nesse primeiro vídeo, eu peguei uma prova de concurso para professor justamente da Prefeitura de Joinville, feito pela banca Sebrasp. Eu vou resolver aqui com vocês as questões que eram de matemática da prova. Então nessa prova tinham 5 questões que eram apenas de matemática, tá? Vamos colocar aqui na nossa tela para a gente começar a conversar sobre ela. A primeira questão é a questão 6, que era de matemática. Vamos ler a questão primeiro, vamos tentar entender o raciocínio dela. Depois nós vamos conversar sobre como resolver essa questão. Eu não vou aqui ficar falando sobre conteúdo X, conteúdo Y, até eu achar que seja necessário, que daí alguns precisam ser ditos, mas outros, com lógica e tudo mais, a gente consegue chegar bem longe. E esse é o intuito, né? Deixar vocês bons em resolver questões. Então, a cozinha de certa escola conta com o trabalho de 14 merendeiras. Galera, teve um númerozinho, já fica de olho, 14 merendeiras. No turno matutino, para preparar alimentos para 700 alunos, mais númerozinho. O trabalho inicia-se sempre às 7 da manhã e as merendeiras terminam de preparar os alimentos às 10 da manhã, das 7 às 10. No início do próximo ano letivo, o total... então isso era num ano. No outro ano letivo, o total de alunos no turno matutino será de 900. 700 foi para 900. E por questões lógicas, a direção da escola determinou que, para o novo ano, o início das atividades continuará sendo às 7 horas da manhã e as refeições deverão estar prontas às 9 horas da manhã. E o número de merendeiras deverá mudar para atender essa nova demanda. Claro, se eles alteraram a quantidade de alunos e alteraram a quantidade de tempo, a chance de precisar ser a mesma quantidade de merendeiras é muito baixa. Então tá, vamos ter que alterar. Provavelmente o exercício vai querer que a gente descubra quantas merendeiras são. Vamos ver. Com base nessa situação hipotética e considerando que a eficiência das merendeiras não seja afetada por alterações na duração do trabalho e que novas e antigas merendeiras sejam igualmente eficientes, então essa frase inteira aqui ele só falou para a gente considerar merendeiras como tendo o mesmo nível e velocidade de trabalho. Porque senão a gente podia considerar também que as mais velhas são mais rápidas porque já conhecem o trabalho. Ou as mais novas são mais rápidas porque tem mais exposição, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então eles são obrigados a colocar esse tipo de frase para a gente poder... então beleza, eu posso calcular do jeito que eu pensei em calcular. E aí vem a questão, né? Assinale a opção que corresponde à quantidade de merendeiras que a escola deverá contratar para que essa nova demanda seja cumprida. Eu não coloquei as opções aqui, porque o objetivo mesmo é a gente pensar sobre, tá? Claro que no dia da prova vocês vão ter as opções, então vão ter um recurso a mais para usar. Mas vamos focar aqui nessa ideia de sem opções. As merendeiras, uma coisa que eu queria só colocar como adendo aqui antes de continuar, é que assinale a opção que corresponde à quantidade de merendeiras que a escola deverá contratar para que essa nova demanda seja cumprida. Então, provavelmente, dependendo do cálculo que eu faço, eu posso descobrir a quantidade total de merendeiras. Mas ele quer a quantidade que temos que contratar, que a escola deverá contratar. Então, aqui temos mais uma pegadinha, não basta todo exercício, ainda temos uma pegadinha aqui. Vocês vão ver que no final vai fazer sentido o que eu estou falando para vocês. Então, essa questão aqui, nós temos várias, como é que eu posso dizer? Várias informações que codependem uma da outra. Então, por exemplo, a quantidade de enfermeiros e a quantidade de alunos e a quantidade de tempo que eles têm para preparar os alimentos, todos eles estão conectados, né? Se eu tiver mais alunos, eu vou ter que
ter mais tempo, ou vou ter que ter mais merendeira. Se eu tiver menos merendeira, eu vou ter que ter mais tempo. Ou pode ser que tenha menos alunos. Entenderam? Tem todo esse nivelamento. E quem que cuida dessa parte, imagina comigo, se eu tenho algumas, vamos dizer, variáveis assim, que são dependentes uma das outras, que tem uma certa relação, nesse caso aqui, não vai ser uma regra de 3 normal, simples, ela vai ser composta. Mas a ideia básica é a mesma. Eu vou ter 3 informações que eu conheço, eu sei quem são essas informações, e uma quarta que eu não sei. E como existe uma relação entre elas, eu vou conseguir, a partir de alguns cálculos, descobrir essa quarta. Porém, nesse caso, não são só 3, é uma relação composta, então tem mais grupinhos aqui. E a gente já vai lembrar como que a gente faz esse tipo de cálculo. Galera, é bem simples. Mentira, não é bem simples. Mas vamos lá e vamos deixar o mais simples possível. Primeiro é a gente identificar quem que é a ideia de que está a variável que está mudando. A variável que está mudando é que a gente vai colocar o x. Vocês sabem, né? O famoso x. Então, a variável que está mudando é a merendeira. Que ele quer descobrir, né? O número de merendeiras deverá mudar. Então, eu vou colocar aqui merendeiras. Merendeiras. Beleza. Quantas merendeiras nós temos no primeiro caso? 14. E quantos que nós temos no segundo? X. Então, eu acabei de fazer uma fração, que em cima temos a quantidade anterior e embaixo a quantidade atual, digamos assim, né? Agora, teoricamente, eu teria que fazer isso com todas elas. Porém, existe uma coisa que se chama diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, esse é um passo que a gente vai ter que observar antes de continuar a resolução. Tá, como que eu observo isso? Eu vou ter que olhar cada uma das variáveis. Então, a primeira é merendeiras. Vamos olhar para a quantidade de alunos. Então tá, eu fiz a fração aqui, coloquei o número em cima, o x embaixo, o x em cima, o número embaixo, não importa. A questão é que a partir daqui isso eu vou ter que levar em conta. Vamos lá. No primeiro caso eu tinha 700 alunos, né? E no segundo, eu acabei com 900 alunos. A questão é, imagina que eu tenho 14 merendeiras e no mesmo tempo, né, que a gente não está levando em conta o fator tempo, as 14 merendeiras cozinham para os 700 alunos. Se eu aumentar a quantidade de alunos, que foi o que aconteceu, né? Eu aumentei de 700 para 900. Eu aumentei a quantidade de alunos. Vocês concordam comigo também que eu vou ter que aumentar a quantidade de merendeiras? Ou seja, esse valor aqui teria que ser maior do que 14? Faz sentido? Então, ó, eu aumento num lado, aumento no outro. Significa, tá vendo que a flechinha tá na mesma direção? O que significa que elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu deixo assim. Tá. Então, alunos, beleza. Agora eu vou colocar o fator tempo na jogada. Então, o fator tempo... E eu vou multiplicar aqui o cara. Então, beleza, ó. O fator tempo, das 7 às 10, quanto tempo tem? Isso no primeiro ano. 7 às 8, 1 hora. 8 às 9, 2 horas. 9 às 10, 3 horas. No segundo caso, nós temos 7 às 8, 8 às 9. 2 horas. E vamos fazer o mesmo raciocínio que fizemos nos alunos, só que agora levando em conta o tempo. Mas sempre em relação a quem é X, tá? Quem que varia, no caso, merendeiras. Então vamos lá. 14 merendeiras, uma quantidade de merendeiras, leva 3 horas para fazer a comida. Então, se eu diminuir o tempo, eu vou precisar mais merendeiras ou menos merendeiras? Eu vou precisar de mais merendeiras, porque eu preciso de mais pessoas para cozinhar em menos tempo. Faz sentido? Então, eu nem comecei a resolver ainda, eu já tive que fazer todo esse raciocínio. Tá, então se as flechinhas são opostas, significa que é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, que é só um nome bonito, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alterar a ordem da minha fração. Então, no caso, a minha fração está 3 sobre 2, eu vou ter que girar ela vai ter que virar 2 sobre 3. O 3 foi para baixo, o 2 foi para cima. Fechou? Aí eu posso apagar as flechinhas aqui para não me confundir. Então, o que eu fiz? Eu montei uma igualdade.
primeiro eu deixo quem tem x na esquerda, escrevo o sinal de igual, e a partir daí eu vou multiplicando todas as frações. Por exemplo, se tivesse mais um outro fator, o fator dias, digamos, eu colocaria dias aqui, e aí eu faria mais uma fração. Aí eu veria se é inverso ou diretamente proporcional em relação às merendeiras. Entenderam? E esse processo poderia ter quantas frações forem. Fechou? Nesse caso tivemos duas. Então o que eu vou fazer? O indicado é primeiro multiplicar essas duas aqui e depois a gente multiplica cruzado. Então eu vou copiar o primeiro cara. A partir daqui eu não preciso ficar escrevendo essas coisas de cima, né? Copia o igual. 700 vezes 2. Lembrando que multiplicação de fração eu multiplico reto. Então 700 vezes 2, 1.400. Se eu não me engano, né? 900 vezes 3. Quanto que dá 900 vezes 3? 9 vezes 3 dá 18. 18, desculpa. 27. Aí eu fui longe, né, rapaziada? 18 viajei. 27. Como eu tenho os dois zeros, eu coloco os dois zeros. Aí eu posso fazer, como tem 0, 0, 0, 0, eu posso fazer o famoso corta-corta aqui e cancelar os zeros. Então eu vou ter 14, vou fazer aqui no lado, ó. 14 sobre x é igual a 14 sobre 27. A única forma disso ser verdade é x sendo 27. Mas se eu tiver com dúvida, o que eu faço? Multiplico cruzado. Não tem erro. Num lado vai ficar 14 vezes 27 igual a no outro 14 vezes x. O meu objetivo é descobrir x, então eu vou isolar ele. Então fica 14 vezes 27 igual a x. Esse 14 aqui, ele estava multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Eu poderia multiplicar esses dois caras, mas é muito mais fácil eu cancelar eles. Lembrando, eu só posso cancelar porque isso é uma multiplicação. Se fosse uma soma, não poderia. E como eu cancelei esses caras, o meu resultado é x igual a 27. E aí, se vocês fossem pegar as alternativas, o que teria nas alternativas? O 27. Deixa eu até colocar para mostrar para vocês, ó. Ó o 27 aqui. Letra E. Aí a gente vai como? P. 27. Não, galera. Essa não é a resposta certa. Mas eu entenderia se vocês assinalassem essa resposta. Por quê? Porque foi isso é um concurso, correria, várias questões. É só uma parte do concurso. Mas, galera, por isso que é importante vocês grifarem. Olha aqui que a gente grifou. Contratar. Então, se é contratar, aí eu já posso, como eu grifei, reler isso aqui para reentender, mas se eu digo contratar, eu não vou levar em conta o total de pessoas. Esse cara aqui que eu encontrei é o total de serventes que trabalham nesse ano. Mas, para eu chegar nesse total, eu tive que contratar quantas? Para eu descobrir, eu pego o total e diminuo de quantos que eu tinha antes. E assim eu descubro o valor que eu preciso contratar de serventes. Então a resposta, na verdade, é 13 e não 27. Mas percebam que essa questão tem a tal da pegadinha. Então, galera, qualquer coisa, sublinhem, né? Eu tô fazendo com marca-texto, mas qualquer coisa podem sublinhar, tá? E não esqueça, antes de assinalar a questão, relê a última pergunta. Assinale a opção que corresponde à quantidade de merendeiros que a escola deverá contratar para que a nova demanda seja cumprida. Então já vimos que a resposta é a letra C, que é 13. Beleza? Então essa aqui seria a nossa primeira questão do concurso em relação à matemática. Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist, e daí vai ter todas as questões da prova nessa playlist, se quiser dar uma olhadinha, beleza? Se quiser fazer algum comentário para que resolva algum tipo de alguma prova específica também, por favor. Vou ficar de olho aí, se eu conseguir fazer a resolução eu trago para vocês, beleza? Eu pensei nesse módulo de vídeo um pouco mais longo, mais dedicado à questão, para poder sanar bem as dúvidas de vocês, beleza? Fico à disposição aí nos comentários. Vou pedir aí para vocês, se puderem dar aquele like maroto, humilde, se inscrever aí no canal. É isso, galera. Muito obrigado.